Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos ao nosso curso Apocalipse, Sinais de Esperança. Curso gratuito. Esta feita nós vamos hoje iniciar a aula de número 3, que tem como título O Arrebatamento da Igreja. Introdução da lição. O arrebatamento dos salvos em Cristo inicia os eventos apocalípticos. Nesta lição, definiremos o termo arrebatamento. Conheceremos a importância do arrebatamento para a igreja, identificaremos o tempo do arrebatamento, entenderemos a grande esperança do arrebatamento e as provas práticas do arrebatamento. Finalizando, então, o nosso estudo relatando a cronologia do arrebatamento bíblico. Tem da lição, definição bíblica de arrebatamento. Oriunda da palavra latina raptus e do verbo grego arpazo, cujo significado é tirar algo com rapidez e de forma inesperada, definimos o arrebatamento da Igreja do Senhor Jesus como sendo a retirada brusca, inesperada e de forma sobrenatural dos verdadeiros cristãos do planeta Terra, que serão transportados, melhor dizendo, para as regiões celestiais, onde se unirão eterna e plenamente com o Senhor Jesus. Item número 2 da lição, a importância do arrebatamento. O arrebatamento da Igreja do Senhor Jesus será o mais extraordinário acontecimento a ser contemplado pelos homens, sendo também o próximo evento profético a acontecer na história da Igreja. Será a segunda revolução espiritual que marcará o início da volta de Cristo a esta terra e iniciará efetivamente a consumação dos acontecimentos preditos na Bíblia Sagrada quanto à doutrina da escatologia, ou seja, as últimas coisas, que só terão sentido e só poderão ser desencadeados com a volta de Jesus. Então, o arrebatamento é importante porque é o próximo evento profético da igreja. Em lugar, o arrebatamento é que desencadeia, é que dá início a todos os eventos escatológicos registrados na Bíblia. Item número 3 da lição, o tempo do arrebatamento. O arrebatamento dos salvos em Cristo Jesus ocorrerá antes da grande tribulação, em dia e hora que não sabemos. Só Deus sabe. Porém, nós devemos vigiar e orar enquanto esperamos a segunda vinda do Senhor Jesus. Apesar de não sabermos nem o tempo nem a hora da segunda vinda de Cristo, o Senhor Jesus ele mencionou todos os sinais para a proximidade da sua volta, como nós vimos na aula passada, os sinais. E os sinais que Jesus Cristo apontou foram o aparecimento de falsos cristos, a perseguição aos cristãos, falsos profetas, a pregação do Evangelho de Cristo em todo o mundo, a apostasia da fé, o ensino da doutrina de demônios, a degradação total das relações sociais, a multiplicação das iniquidades, a falta de amor, fomes, pestes, epidemias, terremotos, sinais do céu e coisas espantosas, guerras e revoluções, conflito entre as nações e desenvolvimento da ciência. Estes foram os sinais que nós estudamos na aula passada, por ocasião da aula de número
2. Os sinais da volta de Jesus. Logo, nós devemos estar atentos aos acontecimentos de nosso tempo, tendo então cuidado de realizar uma leitura dos fatos com um olhar crítico e apurado com relação à proximidade da vinda de Jesus. Esses sinais estão registrados na Bíblia em Mateus capítulo 24, do versículo 3 ao 14, que foi o objeto de estudo, repito, da nossa aula passada. Item número 4 da lição: a grande esperança do arrebatamento. Segundo estudiosos da palavra de Deus, existem pelo menos 300 referências bíblicas para o evento do arrebatamento, considerados, ou se consolidando, melhor dizendo, como um tema importante que deve ser visto por nós cristãos como a nossa grande esperança. O arrebatamento é a parte pragmática, né, da nossa salvação. É quando teremos a oportunidade de sair deste planeta e morar com Cristo eternamente. Na carta de Tito, capítulo de número 2, versículos 11 ao 15, diz assim a palavra do Senhor quanto a esta grande esperança, né? Carta a Tito, né? No capítulo de número 2, versículos 11 ao 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensato, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Tanta aí a grande esperança que é a volta do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. Mas pelo menos 3 motivações quanto ao arrebatamento traz segurança, consolação e alegria. Então, o arrebatamento nos dará a plena segurança que não passaremos pelos nefastos acontecimentos da grande tribulação. A igreja do Senhor Jesus estará livre deste grande sofrimento e flagelos que virá sobre a terra na grande tribulação. Então, esta é a nossa segurança. A igreja não vai passar por esses eventos catastróficos, sofrimento e flagelos, que é a grande tribulação. Mas o arrebatamento também nos proporciona a consolação. Consolação esta de que um dia vamos nos reencontrar e rever os nossos entes queridos que já partiram para a glória na presença do Senhor. Além do arrebatamento ser a parte prática da nossa salvação, ela também vai nos dar a oportunidade de revermos aqueles que já partiram para a glória, para a presença do Senhor, especialmente aqueles que são os nossos entes queridos. E como terceiro ponto, o arrebatamento também vai consolidar de forma pragmática, já falei, a nossa salvação, tão esperada, onde nós viveremos com alegria, eternamente com Cristo, no céu, num corpo glorificado, incorruptível, igual ao corpo de Jesus
quando este ascendeu aos céus após a sua ressurreição. Mas o arrebatamento, ele realmente já ocorreu nas páginas da Bíblia? Ou algum tipo de arrebatamento? Quais são as provas práticas do arrebatamento? É o item 5 da nossa lição que nós vamos estudar agora. Conforme registros bíblicos, dois grandes profetas, Enoque e Elias, por viverem uma vida de fé e comunhão com Deus, passaram pela inefável experiência do arrebatamento. Isto é, foram capturados vivos para viver no céu com Cristo, configurando a prova material que o arrebatamento dos salvos em Jesus Cristo, ele não é utópico e é absolutamente certo que este evento vai ocorrer. Então tá aí, dois exemplos. O profeta Elias e também Enoque. A Bíblia registra, respectivamente, em Gênesis, capítulo 5, versículos 21 ao 24, e no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 9 a 14, o arrebatamento destes dois servos do Senhor. Elias, carruagem de fogo, foram arrebatados aos céus. O apóstolo Paulo também ele narrou uma experiência pessoal dele, que nos indica um processo do arrebatamento, onde ele não sabe se no corpo ou fora do corpo foi arrebatado ao terceiro céu, caso paraíso. E lá ele ouviu palavras inefáveis que não é lícito falar para os homens. E isso está registrado na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículos 1 ao 6, que diz assim: segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículos 1 ao 6. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. E tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Muito bem, então aí o apóstolo Paulo foi arrebatado até o paraíso, que é o terceiro céu. Nós precisamos crer que Jesus realmente virá em breve buscar a sua igreja e que devemos estar preparados para este glorioso evento predito por Jesus, pelos anjos e pelos apóstolos. Então aí nós podemos ver que realmente o arrebatamento é uma realidade e inclusive já ocorreu com o profeta Elias, o Enoque, o apóstolo Paulo, e vai acontecer com a igreja em breve. Está muito próximo. Passemos agora ao item 6 da lição, que vai falar sobre a cronologia do arrebatamento. Então, a Bíblia Sagrada fala desta cronologia em dois pontos, em dois textos. E o primeiro texto desta cronologia do arrebatamento, segundo o apóstolo Paulo, está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 13 ao 18. Eu vou fazer, então, uma leitura
deste texto, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13 até o 18, e especifica exatamente o arrebatamento. Diz assim a palavra do Senhor: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aqui o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses sobre o arrebatamento, essa cronologia. Então, vamos ver agora de uma forma bem didática quais foram essas etapas dessa cronologia. Então, a primeira coisa que Paulo fala é sobre a situação dos mortos. Então, o arrebatamento, segundo a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, a primeira coisa que ele vai falar é sobre a situação dos mortos. E ele fala isso no versículo 13, ou seja, o apóstolo Paulo, ele nos adverte a não sermos ignorantes com respeito ao que acontecerá com os mortos salvos em Cristo Jesus, para que nós não estejamos tristes com como os vivos sem Cristo. Ou seja, ele fala que ele fala a respeito do que vai acontecer com os mortos salvos e os mortos salvos em Cristo, aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo na cruz, para que nós não estejamos tristes ou não fiquemos tristes como os vivos sem Cristo, como aqueles que não têm Cristo, que morrerão sem esperança e sem saber para onde irão. Então ele diz aqui no versículo 13: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. O sentido aqui de dormem é o sentido daqueles que estão mortos. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança, ou seja, que não têm Cristo. Como segundo ponto desta cronologia, ele fala da promessa da ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo nos diz que se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então da mesma forma Deus Pai, através do Senhor Jesus, ressuscitará os mortos, salvos em Cristo, para viver eternamente com Ele. Então, no versículo 14 ele diz: Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Logo em seguida, ele vai falar sobre a primeira revelação sobre os vivos, salvos em Cristo. Então, o apóstolo Paulo ele nos revela que os vivos, salvos em Cristo, só irão ao encontro de Jesus depois que todos os mortos, salvos em Cristo, ressuscitaram. Isso está no versículo 15, quando ele fala: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Depois, ele vai falar sobre os sinais celestiais e o retorno de Cristo. O apóstolo Paulo registra e dá a palavra de ordem do Senhor
o grito estridente da voz do arcanjo e o som ressonante da trombeta de Deus, Jesus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, de forma extraordinária e espetacular. Versículo 16 diz assim a palavra: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, ele faz a segunda revelação sobre os vivos em Cristo. O apóstolo Paulo menciona que após a ressurreição dos mortos em Cristo, os vivos, salvos em Jesus, serão arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, vencendo a lei da gravidade para o encontro nos ares com o Senhor Jesus. Portanto, na volta de Jesus, no arrebatamento, ele não pisa no planeta Terra. Ele espera a sua igreja nos ares. E aí, isso está escrito no versículo 17, quando Paulo diz: depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí vem exatamente a certeza e a segurança da salvação. Esta é a nossa grande esperança. Então, o apóstolo Paulo nos exorta a nos consolarmos pela certeza e segurança da salvação e a não ficarmos tristes ou com especulações teológicas e filosóficas confusas e errôneas a respeito dos que já morreram fisicamente e dos que estão vivos. Ele diz no versículo 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. O apóstolo Paulo, ele fez questão de realizar ou de levar ao conhecimento dos Tessalonicenses esta cronologia, porque havia muitas confusões, especulações teológicas de como seria esse arrebatamento. Então, o apóstolo coloca de forma detalhada como se dará o arrebatamento. Em outras palavras, soada a voz do arcanjo e das trombetas, ou melhor dizendo, ouvido o grito do arcanjo e o som das trombetas, os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão. Mortos em Cristo Jesus são aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador e Senhor. Eles vão ressuscitar num corpo glorificado e em seguida os vivos em Cristo Jesus, vivos fisicamente em Cristo Jesus, vão ter os seus corpos transformados. E aí os dois ascenderão os dois grupos ascenderão aos céus ao encontro do Senhor Jesus nos ares. O outro texto bíblico que também fala sobre o arrebatamento é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 54. Vamos fazer uma leitura desta passagem bíblica e, da mesma forma, realizar aqui o estudo destas etapas. E, nesse sentido, o apóstolo Paulo fala, em primeiro lugar, nesta passagem, sobre os herdeiros do reino de Deus. Então, ele diz assim, o apóstolo Paulo ele menciona que os impuros de coração, escravos do pecado e das concupiscências carnais, num corpo corruptível, não podem herdar o reino de Deus. Isto é, para ser um cidadão celestial, nós temos que possuir um corpo glorificado. E ele fala isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50, que diz: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Em seguida,
ele fala de um mistério. E o apóstolo Paulo revela que nem todos nós dormiremos, ou seja, morreremos. Isso quer dizer, então, que morreremos fisicamente, pois vivos na volta de Cristo, no arrebatamento, sofreremos uma transformação extraordinária e espetacular. No versículo 51 diz assim: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Em seguida, ele fala sobre a ressurreição dos mortos em Cristo, tal qual ele falou lá naquela passagem de Tessalonicenses. O apóstolo Paulo nos diz que ao som ressonante da última trombeta de Deus, num instante, num piscar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos incorruptíveis, e os vivos, salvos em Cristo, serão transformados. Versículo 52, ele diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aí ele vai falar sobre a necessidade dessa transformação dos vivos, somente em Cristo, por ocasião da volta de Jesus. Então, o apóstolo Paulo nos revela que os vivos, fisicamente, salvos em Cristo, terão os seus respectivos corpos transformados de um corpo corruptível, sujeito ao pecado, para um corpo corruptível, não sujeito ao pecado. De um corpo mortal para um corpo imortal, consumando então a salvação em nome do Senhor Jesus. Versículo 53, ele diz: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Por fim, ele fala da quinta etapa, que é a nossa vitória sobre a morte. O apóstolo Paulo registra que os mortos em Cristo vencerão a morte, ressuscitando, e os vivos, salvos em Cristo, não passarão pela sepultura tal qual Enoque e Elias também não passaram. E assim todos nós, a igreja do Senhor Jesus, iremos viver eternamente na presença do Senhor. A morte foi tragada pela vitória desde a ressurreição de Jesus. E ele fala isso no versículo 54. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54, que diz: E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então tá aí os dois textos que falam sobre a cronologia do arrebatamento. Concluindo a nossa aula de hoje, o arrebatamento é algo que está reservado somente aos salvos em Cristo. Bilhões de pessoas vivas, salvas em Jesus no presente tempo, quatro cantos da terra serão transformadas para terem corpos imortais. Um incontável número de pessoas mortas em Cristo, de todas as épocas e de todas as partes do mundo, ressuscitarão em corpos glorificados e, simultaneamente, num piscar de olhos, serão elevados para um encontro muito especial nos ares com o Senhor Jesus, para viverem eternamente com Ele. Viveremos eternamente com o Senhor Jesus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até a nossa próxima aula
do curso Apocalipse, os sinais de esperança, curso gratuito, se Deus permitir.